queria saudar o povo de Cristo com a paz do Senhor Jesus. A paz de Jesus. Quem está alegre com Cristo, diga amém. Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham passado uma noite maravilhosa, um fim de semana bem proveitoso, de renovação de forças, e que o Senhor possa nos conceder, no começo dessa semana, uma palavra diretória que nos ajude a vida, Deus abençoe a todos que estão aqui. Evangelista, Deus abençoe. Estava de viagem, E a todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Deus em Cristo abençoe a todos aqui presentes. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse capítulo do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Só por motivo de contexto também, para baixo, vamos ler o versículo 43. Quem já achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Diz a palavra do Senhor na versão que está em minhas mãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Pai, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, confirma-nos, Senhor, e confirma a Tua presença no nosso meio, que possamos, Senhor, também viver essa era apostólica hoje, com a manifestação de sinais e maravilhas. Mas, Pai, antes queremos perseverar, queremos, Senhor, permanecer, queremos, Senhor, prevalecer, queremos, Senhor, nos ater, nos agarrar, sem largar a doutrina, sem largar a comunhão, o partir do pão, sem largar, Deus eterno, as orações. Que a Tua presença possa nos abençoar, no sacrosantíssimo nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e obrigado. Aleluia. Deus seja louvado por mais uma manhã na sua presença, que o Senhor possa nos elucidar sobre o que quer tratar conosco. Mais uma vez, estamos num dos dias de março de 2020, o ano assustador, o ano do Covid-19, Uma doença do ano passado que tira do sério as nações, coloca todo mundo de férias, fecha escolas, fecha igrejas, torna as ruas vazias, atormenta estados, adoece povo, adoece diplomatas, encerra jogos de futebol. Eu penso que o mundo nunca entrou num sábado tão intenso como este, Numa época de paragem total, de um stop. As saudações mudaram, aí se saúdam agora com os pés e outros com o braço, e aí tudo mudou porque o homem, na verdade, é impotente. O homem provou mais uma vez, ou Deus provou para nós que somos impotentes, que não precisava de uma doença tão grande, senão uma gripe, que está a matar uma porcentagem não muito grande de pessoas no mundo. E o lobby vai colocando medo em todo mundo, e queria também, como pastor, fortalecer o povo sobre a confiança em Deus, e que nós somos o povo que menos devia assustar com essas questões, porque nós temos palavras proféticas apontando para esses aspectos, e nós devíamos nos alegrar, porque a palavra do nosso Deus é verdade. Quando o homem
vai produzindo sua medicina avançada, vai produzindo máquinas de tecnologias profundamente avançadas, imaginárias, né? E então vai se sentindo autossuficiente, dizendo que não precisa mais de Deus, paz e segurança, né? Na terra, Deus foi dispensado, já não precisamos dele. Aí chega um coronavírus, né? A serviço do Todo-Poderoso Deus, para mostrar aos homens que vocês são todos fracos, todos, né, impotentes, não há força alguma para contornar uma tossezinha. Se Deus então levantasse problema pior, seria, né, terrível, terrível. Deus seja louvado por isso. Eu não tenho outra maneira senão dar glórias a Deus por sua grandeza. Amém? Nisso eu posso ver a grandeza de Deus. E eu escrevi um segundo texto sobre isso, mas falo do primeiro. Como eu não consigo deixar de ver parábolas apontando para Cristo em todas as circunstâncias existenciais da vida. Os homens sempre olharam para nós como seres muito exagerados, legalistas demais, porque dissemos não faz, não anda, não se assenta, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a Bíblia sempre olhou para o pecado como contagiante, né? Algo pior que o coronavírus, que o Covid. Ele não infesta o nariz, não mata o pulmão, ele mata a própria alma. Então Deus, sabendo disso, orientou os santos para não se deterem no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Aí então vem até alguns cristãos dizendo, Deus também é exagerado demais, não faz mal, não faz mal. Aí vem então um coronavírus, agora até no estádio não podemos ir, não se assentem nos estádios, não cumprimentem as pessoas, não fiquem num sítio aglomerado. Então estão a dar razão às escrituras, né? Para fugir um contágio de gripe, não se assentem, não se juntem, não se detêm, não anda. Então estão simplesmente a repetir o que Deus falou. E Deus não está a nos prevenir de uma gripe que mata apenas a carne, mas de um pecado que lança a alma no inferno. Então precisamos ter consciência dessas verdades em Deus, porque Deus sempre esteve certo. Deve haver diferença no cristão, deve haver separação, deve haver distância do pecado, para que então prevaleçamos saudáveis no espírito e então possamos com isso testemunhar a grandeza de Deus. Amém? Então, mas não temam, amém? Se piorar, só está a cumprir as Sagradas Escrituras. Mas eu penso que isso foi só um choque assim do divino, né? Daqui a pouco já passa, para todo mundo voltar no campo e dizer, uau, alguma coisa tem no céu, né? Eu acho que tem inferno aqui embaixo, na terra. Oh, Deus seja louvado, amém? Eu queria falar com os irmãos hoje sobre as 4 perseveranças. As 4 perseveranças. As quatro perseveranças. Amém? No ano de orações, súplicas, intercessões e ações de graça. Tem que ser no plural. Amém? Orações não pode ser só uma. Amém? Orações, súplicas, intercessões e ações de graça, começando por ações de graça. Há quem já fez uma ação de graça e pensa que já obedeceu a Deus. Não. Você não obedece a Deus quando você faz ação de graça, mas quando você faz ações de graça. Quando isso é permanente, quando isso é contínuo. Amém? Você não intercedeu bem enquanto você só intercedeu por um, você precisa fazer intercessões. Estamos numa época que temos que interceder pelo mundo, interceder por essa histeria total, essa pandemia assustadora, né? Que não matou tanto assim comparado a muitas outras doenças, mas porque começou lá, então as coisas vão pegando, né? É um surto assustador. E precisamos fazer súplicas, suplicar misericórdia de Deus, suplicar a benignidade de Deus, suplicar a ajuda de Deus e fazer orações, que é então a centralidade de todos os atos citados anteriormente. As 4 perseveranças, ela colocada bem posta por Lucas, será o motivo da nossa exortação, da pregação e da exposição que então faremos hoje. Amados, o texto que lemos está exatamente no começo da igreja. Digo começo da igreja porque foi nesse instante que o Espírito Santo desceu. Foi neste capítulo que o Espírito Santo, né, inaugurou a igreja.
Jesus disse, não se movam, nem saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles discípulos que andaram com Jesus, que seguiram Jesus da Galileia, né, do Jordão até o Carmelo, esses discípulos, eles seguiam Jesus e Jesus falou que ele iria estabelecer a sua igreja, mas isso aconteceu exatamente após a cruz e então se confirma plenamente na sepultura, mas então se afirma intensamente lá no cenáculo, no Pentecoste, e aí esses homens empoderados poderiam sair a pregar o evangelho. Agora eles não tinham apenas uma palavra de Jesus, não ouviram apenas, eles agora têm poder que os capacita a falar com a mesma autoridade, porque Jesus assim quis, Jesus assim concedeu. E esses discípulos que foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, foram cheios da glória de Deus, né? E o senhorio de Jesus veio de cima, as nações ouvem, e um estrondo e um barulho mais intenso do que o coronavírus em Jerusalém se ouviu, e todo mundo se ajuntou, queria saber o que estava a passar, e a mensagem de Deus era pregada em várias línguas, homens capacitados, com uma glossolalia, com línguas variadas, de várias nações, sem necessariamente aprendizado, foram apelando sobre as grandezas de Deus, sobre a grandeza da cruz, sobre a grandeza da salvação. Então muitos creram em Jesus e milhares de vidas numa só pregação. Depois das línguas estranhas, aí surgiu a pregação de Pedro, mostrando toda a história de Deus, sabendo assim que aquilo que estava acontecendo ali não era mais uma nova religião, senão o cumprimento, a plenitude da que Deus começou com Abraão. Então Pedro fez uma exposição do Velho Testamento, das promessas feitas pelos profetas, de todo o pensamento de Moisés no Pentateuco e o cumprimento dessa palavra em Jesus Cristo que foi crucificado. E agora Espírito Santo desce sobre seus discípulos em cumprimento a Joel, que diz que no último dia derramarei do meu Espírito. Isso é que foi prometido e está a se cumprir entre vós, meus irmãos. Então os irmãos, ouvindo isso, convencidos com a exposição da palavra de Deus, perguntaram, e agora, irmãos, o que vamos fazer? Pedro então os orientou, creiam em Jesus para a vossa salvação. E mais de 3.000 almas entregaram a vida a Jesus. 3.000 almas, numa só pregação. Isso é assustador. Só pode ser o Espírito Santo que faz isso. Aleluia. Uma pregação. Milhares de vidas convencidos da salvação. Creram em Jesus. Então, esses novos convertidos passaram compungidos a se reunir, com o coração ligado à verdade em Cristo Jesus. Passaram a orar, passaram a buscar, passaram a cumprir esses 4 pilares que eu quero trazer aqui. Essas 4 perseveranças. O verbo perseverar tem a ver com prevalecer, com permanecer, tem a ver com continuamente manter um ato e manter uma atitude. A Bíblia diz que eles perseveravam em 4 coisas. E essas 4 coisas são doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. Amém? Agora a pergunta seria, antes de eu passar para a minha exposição, nós temos estas 4 coisas na nossa igreja? A igreja de hoje persevera nessas 4 perseveranças? Ou a igreja desistiu? Nota que os sinais, no versículo 43, eles surgem depois. A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais se tornavam resultados da atitude anterior a esses sinais. Ou não havia esta confirmação do poder espiritual se não houvesse a afirmação dessas perseveranças. E então a perseverança é na doutrina dos apóstolos, e glórias a Deus que é doutrina. E aí então Lucas diz dos apóstolos, porque os apóstolos foram levantados por Cristo para fundamentar, para lançar os fundamentos.
que é Jesus, amém? Eles eram os fundamentadores da doutrina que a igreja então iria seguir. E dali então, hoje a igreja não pode ser igreja se elas não se assentam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é Jesus, tudo acerca de Jesus. Jesus é o fundamento que os apóstolos foram lançando. Essa é a doutrina dos apóstolos, ok? Eles mantinham-se na doutrina dos apóstolos. Uma igreja... Por favor. Uma igreja não é igreja até que se assentem na doutrina. Nós não podemos vir aleatoriamente à igreja e fazer o que nos vira a cabeça. E olha, agora tive uma ideia, eu acho que vai dar certo, vai bombar, vai aumentar as pessoas na igreja. Amado, estamos nos importando comentar pessoas. Se vir pessoas que seja para ficarem na doutrina dos apóstolos, que seja para andar conforme a doutrina. E Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás a ti e os que te ouvem. Ou Paulo está querendo dizer, se não haver doutrina, não há salvação. Se não haver doutrina, não há verdade. Se não haver verdade, não há salvação, porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas infelizmente, no avã que hoje temos de enchermos igrejas, ou no avã de termos uma igreja que atende aos nossos caprichos, a este século de homens capitalistas que desejam então um pacote, uma igreja que oferece um pacote como o da DSTV ou da Zap, e eu vou olhar para o pacote de 3.600 só tem Blast, e aí o pacote de 6.000 já tem a XN, aí no pacote de 9 já aparece os TVC, então vou comprar de 9, porque onde tem TVC, ou então vou pegar aí o Zap Fibra de 36 mil, porque tem 20 gigas e corre rápido. Amado, não se tem essa preferência quando se trata da igreja. A igreja só é viva se ela tiver a doutrina dos apóstolos, e a doutrina do apóstolo é Jesus Cristo, o verdadeiro fundamento. Por isso não desejamos estar numa igreja de oba-oba, uma igreja onde os ar-condicionados estão mesmo a friar bem. Eu tenho que ir numa igreja assim, porque eu tenho ar-condicionado no carro, tenho ar-condicionado no escritório, tenho que ir numa igreja que tem ar-condicionado para não estragar minha pele, mas aí estraga a sua alma. E então as pessoas querem luxo terreno, querem conforto terreno, fogem o confronto da doutrina. Mas eu quero dizer, quem buscar ganhar vai perder, mas quem quiser perder vai ganhar. E esta é a verdade, a doutrina de Deus nos leva às muitas perdas, porque todos os verdadeiros ganhos constituem muitas perdas. A doutrina dos apóstolos, eles não só perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão. Não se pode entender uma igreja sem comunhão. Davi poeticamente foi longe quando disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A comunhão cristã precisa ser mantida. Não precisamos apenas ter uma igreja cheia de pessoas que não mantêm comunhão. Que nos saudamos aqui, mas não temos comunhão. Não somos irmão, não nos apoiamos nas nossas necessidades, não conhecemos a situação que o irmão passa. Tem óbito, ninguém está. Tem casamento, ninguém apoia. Tem sofrimento, ninguém ajuda. Tem alegria, ninguém partilha. Não é igreja, uma igreja que não persevera a comunhão. E Deus está a convocar-nos a perseverar na comunhão, amados. Essa é a perseverança da verdadeira igreja. Como? Comunga. Eu não gosto muito de ter amiga. Vou só na igreja cultura, vou embora. Amado, você não é cristão. Essas coisas de se meter para evitar problema. Você não é cristão. Eu fui chamado para ter comunhão. E é parte da perseverança de ser cristão. Aleluia. Eu preciso assumir responsabilidades.
Eu preciso imitar alguém, seguir alguém. E preciso crescer para ser seguido por alguém. Preciso partilhar minhas dores. Preciso repartir com o irmão o sofrimento dele. Eu fui chamado para participar de uma família. Nós somos uma família. Se você evita irmãos na terra, você não é digno de ir ao céu, viver com ele. Como poderemos viver no mesmo céu se não podemos estar na mesma terra? Onde é que está a comunhão, amados? Hoje as pessoas não têm uma referência de Jesus clara em suas vidas, porque as pessoas deixaram de ser família. Perdemos a intensidade de ser família, de apoiar, de se dar as mãos, de dizer: estou contigo, eu te amo, meu irmão. Aleluia. E na comunhão não tem só coisas positivas, tem negativas também. Tem repreensão, tem correção. Alguns não gostam de prestar contas, por isso não se achegam. Eles não querem alguém para prestar contas. Quer viver do seu próprio jeito. Na comunhão isso não existe. Na comunhão você faz o que os outros fazem. Vivemos de um jeito. Você é prestador de contas na comunhão. Glórias a Deus por ter crescido numa congregação pequena como essa, onde eu tinha comunhão com os irmãos. Eu não fazia tudo o que queria, porque nós tínhamos uma maneira de viver. Amados, em todas as sociedades, em toda organização, você tem uma maneira de andar. Você não pode ir num colégio com um uniforme do outro. Todo mundo de azul, você está vindo de vermelho, não entra. Não precisa o diretor, o guarda. Por quê? Porque toda organização tem uma uniformização. E o cristão é uniforme na sua maneira de viver, é uniforme na sua maneira de andar, é uniforme na sua maneira de falar, é uniforme. Nós temos uma uniformidade. A uniformidade da comunhão, amados. Eles não só tinham comunhão, tinham partir do pão. Isso fica difícil nessa igreja. O partir do pão. O verbo partir sugere repartir. O repartir do pão. E talvez eu vou pegar muito nisso aí daqui a pouco. No partir do pão. Porque abandonamos isso. Entramos para uma sociedade gananciosa. E todo mundo está a construir para si mesmo o que ele quer ter para sobrepor-se aos outros. E chamam isso de sucesso. Nessa sociedade capitalista, sucesso é ter mais do que os outros. E então até os cristãos entraram nessa moda, os púlpitos pregam isso. Estuda, faça mais, estuda. Não é mal estudar, não é mal ter mais. Mas é mal quando isso é motivado por um desejo de ser maior do que o outro. De sobrepor-se aos outros. Principalmente nós africanos temos isso. De sobrepor-se aos outros. E no repartir do pão, na perseverança, quanto o partir do pão, a Bíblia está a querer nos ensinar que nós não temos nada que é meu, tudo é nosso. E a igreja primitiva aprofundou-se nisso. Eles passaram a vender as coisas singulares para depois fazer distribuição plural. Tratavam tudo em comum. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Hoje talvez a nossa sociedade não permita que nós façamos exatamente como eles fizeram em administração. Mas podemos, de outra maneira, com conta bancária, com transferências, com depósitos, fazer com que nós tenhamos tudo em comum. Não poder ver o irmão que passa necessidade e nós olharmos sem fazer nada impávidos. Nós somos uma família do partir do pão. Se alguém passa fome, todo mundo está a passar. Mas se alguém tem comida, todo mundo vai comer para a glória de Deus. A outra perseverança era a perseverança nas orações. Eles oravam. Dou glórias a Deus que esse ano alguns da Jesus entenderam a necessidade de orar no ano das orações. Mas você está cultuando aqui, você tem que entrar na visão da igreja. A igreja tem uma visão, você tem que entrar. Amém? E eu pertenço a uma igreja que a grande motivação é oração. Esse ano você não vai fazer nada mais do que orar. Então tem uma oração às 6.
Na quinta-feira temos devoção às 8. Na quarta-feira temos todo o dia de oração. No sábado temos orações das 8 às 11. Entra, se junte, entre nas orações, persevere nelas. É a visão da igreja. Agora eu queria dividir esse texto de outra maneira. Em 2 pontos. Quando nós olhamos para esse texto, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, eu vejo que existe aqui 2 ênfases. Primeiro, era ênfase espiritual, a segunda é ênfase social. Nota que o ator, né, ou o escritor, já que o ator é o Espírito Santo, o escritor, Lucas, decide colocar a ênfase espiritual no princípio e no fim. Amém? Vocês estão a notar isso? Ele coloca no princípio e no fim. Diz assim, prevaleciam, ou perseveravam na doutrina dos apóstolos, e outra ênfase espiritual está no fim, e nas orações. Doutrina é a palavra e orações é orações. Ou não? É ênfase espiritual. Agora, comunhão e partir do pão é ênfase social. Ou ele está a nos ensinar que eles perseveravam na espiritualidade, mas também na sociabilidade. Certo? Eles davam ênfase no que é espiritual e ênfase no que é social. Era essa perseverança da igreja. Quando tratamos a questão da doutrina dos apóstolos e das orações, nós estamos a tratar de verticalidade. Mas quando falamos de comunhão e partir do pão, estamos a falar de horizontalidade. Quem pegou? Ou doutrina e orações é vertical. Comunhão e partir do pão é horizontal. Amém? Deixa eu descer para falar devagar. Porque alguns não têm que dar aula, tem que ter giz. Ou não? Tem que ter quadro para colar na cabeça. Aleluia. Então estamos a tratar de horizontalidade. Comunhão. Verticalidade. O quê? Doutrina e orações. Por quê? Porque a palavra da doutrina que seguimos veio do céu. Até nós. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então, quer dizer que a doutrina que temos, ela é do céu. É a cultura do céu, é o reino dos céus, que saindo do céu veio a nós. Vertical. Orações é desejos da terra que sobem ao céu. Vertical. Então, temos aqui doutrina, orações. Doutrina, orações. Doutrina, orações. Agora, na horizontalidade eu trato com comunhão. Comunhão é o pastor Glória. Eu conheço, né? Pastor Glória vive aí atrás. Tem uma mulher, amém? Missy e um filho, Bebucho, né? Eu conheço ele. Tenho comunhão, ok? Pastor Glória, quando está fraco, vem, passa, estou fraco, me ajuda, né? Eu aí pego, tem uma massa aqui, pego, só tenho aqui então 2.000, toma 1.000, partir do pão, ok? É vertical. O dia também que eu estou fraco também, quem é Bruno, vai lá. Horizontal, né? Essa coisa aqui de falar tudo junto, amém? Tudo geometria. Amém? O Bruno e a Peppa me abençoam, por exemplo, né? Eu também já vi, o Bruno está até cabelo bem bonito, afinal nós damos uns creme aí de cabelo. Eu falei, não, ele é teu marido, mas eu sou teu pai. Então aí a Peppa também já com comunhão, também sai já na farmácia, também atrás dá uns produtos também para lavar meu cabelo, também fica preto. Já acabou. Amém? Não ouviram isso, né? Corta. Você está a perceber? Repartir do pão. O que eu tenho, Bruno tem. O que o Bruno tem, eu tenho. Não pode se dar o caso que na comunhão ou no partir do pão, o Nelson tenha tanto que eu não tenha. Senão não existe irmandade. Aí os cristãos começam a abandonar essas verdades que os muçulmanos adotam. Aí você vê um cara que abriu cantina com dinheiro que recebeu da mesquita. Mas vai numa igreja, receberam a cantina. Da irmã que começou a cultuar lá, receberam da cantina, gente.
Deus vai te abençoar. A irmã deu a cantina na igreja. E ficou pobre. Por quê? Porque tendo apenas desejo da espiritualidade, perdemos a sociabilidade. E então temos esse problema até na mente de muita gente que se chama cristã. Pensa que nós só podemos ficar na doutrina e nas orações, pulam comunhão e partir do pão. E que a igreja só serve para tratar com questões de verticalidade e não temos nada a ver com horizontalidade. E então, lê só a Bíblia, ora, acabou. E a fome? E as minhas necessidades diárias? Meus traumas? Minha solitariedade? Como é que eu lido com isso? Tem alguém que só queria um abraço e não tem. Só queria uma companhia e não tem. Só queria alguém que lhe instruísse, alguém que lhe orientasse, alguém que lhe repreendesse, alguém que lhe vigiasse. E não tem. E a igreja não perseverava apenas na doutrina e nas orações, mas também na comunhão e no partir do pão. Amados, não é espiritual quem só se apega na ênfase espiritual. Nós podemos ser espirituais sendo sociais. E construímos um tipo de espiritualidade que só olha para o céu. Só olha para Deus. E nunca olha para os irmãos. Aí então João repreende, diz: como dizes tu amar a Deus, que não vês, mas não ama o irmão que você vê? Como é que você diz que tem uma comunhão vertical, se não tem a horizontal? Mentiroso! Você não ama a Deus, porque o irmão que você vê, você não ama? Você não trata com o irmão na horizontalidade, me ajudem. E diz que você tem um Deus na verticalidade, engano. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. De várias igrejas que perderam a necessidade da sociabilidade. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude Jesus não só a crescer na doutrina, não só a crescer nas orações, mas também crescer na comunhão, crescer no partir do pão. Aleluia. Ação de graça. Aí tem o irmão que ainda compra óleo como nós compramos nos anos 90, 2000 aí na banda, no saco. Você tem até óleo que caduca, óleo caduca? Não sei. Tem prazo, né? Mas frita depois de valer. Mas depois morre, né? Amém? Vamos a isso? Então, companheiros, diga comigo: ênfase espiritual e ênfase social. ênfase espiritual e ênfase social. Lucas é inteligente porque ele não coloca a ênfase social no fim, ou como se a ênfase espiritual fosse primeira. Ele podia colocar assim: doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Não faz isso. Ele coloca espiritual, depois social no meio, depois coloca espiritual no fim. Para te dizer que ser social não anula a espiritualidade. Nem todo mundo precisa ser apóstolo, porque a doutrina é dos apóstolos. Nós vivemos a doutrina dos apóstolos. Você está percebendo? Então ele isola, a doutrina é dos apóstolos, não é tua doutrina. Não há crente que veio na igreja quer doutrina dele. Não, aqui você vive a doutrina dos apóstolos. Você não anda conforme o que você imagina. Você vive a doutrina dos apóstolos. Agora a comunhão é de todos. O partir de pão é entre todos. Amém? E a oração os fazem todos. Só existe uma singularidade da doutrina. É dos apóstolos. Agora, comunhão, partir do pão, orações. Certo? Então, nós podemos ser plenamente cristãos vivendo a vida social, tendo comunhão com a família. Infelizmente, muitas igrejas apelam até para desligamento das famílias. Dizem para abandonar teu pai, tua mãe que está te fitiçar e não sei o quê. Não há ênfase à comunhão. Não há ênfase ao partir do pão. E eu até assusto com pessoas que fogem feiticeiro como se o feiticeiro tivessem demônios mais fortes do que os anjos que você tem.
E era suposto os feiticeiros nos fugirem. E nós é que fugimos eles. Onde é que está a nossa autoridade? Onde é que está o crente, o teu poder? Amém? Eu queria pegar a questão da ênfase social. O cristão ou o cristianismo devia ser uma religião de justiça, amor, integridade social, em todas as áreas. Eu estou dado à vida, ao trabalho, mas sou espiritual. Amém? Eu trabalho, estudo, mas sou espiritual. Vou à praia, mas sou no jejum toda hora. Como? Amado, você é discípulo de Jesus e não de João Batista. Acerca de João Batista se disse, essa aqui tem demônio, só jejua. De Jesus também eles disseram, só pode ser Belzebu, come muito. Glutão e beberrão, é assim que chamaram Jesus. Uma das acusações de Jesus é come muito. Jesus sofreu muita acusação. Belzebu, tal. Outro era guloso. Come muito. Jesus gostava de comer. Com apetite. Jesus gostava tanto de comer que a primeira tentação dele foi comida. Manda que essa pedra se torne em pão. Satanás sabia ter. Manda que essa pedra se torne em pão. Tanto de comida que o primeiro milagre que ele fez envolvia comida. Transformou água em vinho. Terrível isso. Ou não? Jesus gostava tanto de comer que ele gostava de ir em casa para ir comer. Jantar, almoçar. Marta já lhe conhecia. Está a pregar aqui, mas tem que preparar comida ali. Ou não? Embora ele dizia que ouvir a palavra é a melhor parte. É a parte boa. Mas comer não é má. Aleluia. Jesus valorizava tanto comida que na oração que nos ensinou não faltou comida. Diz, não fale apenas com o Pai Nosso, peçam o pão nosso. Nós não temos um Deus que deseja apenas que passemos fome. Ele quer que você tenha comida. Agora preste atenção. Satanás errou na tentação com Jesus. Por quê? Porque Satanás vem a Jesus em Mateus 4 e diz assim, manda que essa pedra se torne em pães. Comete alguns erros. Primeiro erro, Jesus estava sozinho. Segundo erro, ele deu ao singular pão plural. Diz, manda que essas pedras, plural, se transformem em pães. Jesus olha, está me mandando fazer pães para mim. Ter pães, plural, para mim, singular. Não, se eu transformar pedra em pão, só estou a conjunturar, se eu transformar pedra em pão, não vou ter ninguém para repartir com ele. E Jesus não imaginava pão se não tiver irmão. Só há pão onde há pessoas com quem repartir o pão. Nunca vai ver Jesus e pão sem irmão. Sempre que tem pão, tem irmão. Sempre que tem pão, tem irmão. E sempre que tem pão, ele quer repartir entre os irmãos. Por isso a questão não perseveravam no pão, era no partir do pão. E eu disse que eu vou pegar muito a ênfase do partir do pão. Porque é uma das coisas que a igreja mais abandona. Orações. Doutrina. Puritano, Bíblia. Ei. Comunhão. Até podem fazer teatro. Partir do pão. Mano. Tem crise. Mano, isso é o mais puro cristianismo. O cristianismo puro e simples, profundo e verdadeiro. Não pode haver cristianismo se não houver partir do pão, o repartir do pão. Já vos disse, Jesus gostava de comer. Na casa de Lázaro, se convidou sozinho. Hoje me convém pousar em tua casa. Quando acabou de comer. Amém. Zaqueu tomou uma atitude, disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Fariseu lhe convidava a ir a comer. Na casa de Simão comeu. Aleluia. Amém. Jesus gostava de comer. Jesus comia.
Para ele, jejuar era exceção, comer regra. Os discípulos iam comprar comida para ele, sentados no poço, foram comprar pão. Amém. Agora, uma coisa os irmãos precisam saber sobre pão. É para repartir. Se não for para repartir, não vivam e nem busquem vossos interesses. Como disse Paulo falando do amor. O amor não busca seus próprios interesses. Quando nós amamos a Deus e ao próximo, nós não buscamos nossos próprios interesses. Se você vai ser rico, seja rico para servir alguém. Certifique-se que aquilo que Deus vai te dar não vai ser um fim em você, mas um meio que passa por você para chegar a outras pessoas. Sempre que aquilo que Deus te dá se torna um fim, te destrói. Mas quando aquilo que Deus coloca na tua mão faz de você um meio para que chegue a outros, você se torna uma bênção na mão de Deus. Partir do pão. Amém? Então Satanás tenta Jesus transforma essa pedra em pão. Disse Satanás, podias até conseguir, talvez, se tivesse um irmão aqui para repartir. Não tem ninguém para repartir, não preciso de pão. É por isso quando ele pediu para nós orar, disse, orem, peçam pão meu. Disse, peçam pão nosso. Vê que o pão é nosso? Não é teu. Está vendo aquele dinheiro que tem na conta bancária? É nosso. Aquele carro ali é nosso. Isso seria difícil para alguns cristãos. Não, meu, é meu. Não. Se você é cristão, já não é teu. É nosso. Porque temos tudo em comum. Aquela casa é nossa. Aleluia! Se você chegar numa cidade, pergunta, tem um cristão aqui? Tem. Não vai dormir fora. Porque a casa dele é nossa. Nenhum cristão tem nada que seja dele. Tudo é de Jesus. E se é de Jesus, pertence a todos quanto pertence a ele. E devemos chegar nesse nível. O nível em que eu já não tenho nada meu. Eu sou parte do reino, sou propriedade do rei. Por isso Jesus não é presidente, não lhe votamos, ele é rei. E no reino tudo pertence ao rei, até o pássaro que voa, tudo pertence ao rei. As pessoas que vivem lá são propriedade do rei. Nós somos propriedade do rei Jesus. Nada é nosso. E até aquilo que temos como nosso nos faz apenas administradores e não donos. Mordomos e não donos. Cuidadores e não possuidores disso. Aleluia! Jesus certa vez estava no deserto, pregou durante 3 dias sem parar, aí o povo ficou com fome, aí então disseram a Jesus, mestre, despede a população, né? Discípulos preocupados com o povo, estão com fome, 3 dias a te ouvir, Jesus. Estás a pregar 3 dias, não deixe conta desses bolsos, não está a acabar. Mestre, despede a população para ir comprar pão lá, nas aldeias vizinhas. Jesus disse, dá-lhes voz de comer. Noutra palavra, repartem vocês com ele o pão. Disse, mestre, não tem pão aqui. Aí disseram, olha, na conta bancária aqui só temos por aí uns 100 denários, talvez, né? Só conjecturando. Mas eles disseram, na verdade, assim, ainda que tivéssemos 200 denários, não chegaria para comprar pão para todo esse mundo. Limada na dela, disse, dá-lhes voz de comer. Aí então foram procurar pão, só uma criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos. Jesus disse assim, tá bem, tragam. Jesus deu graça. Deu graças e disse aos discípulos, partiu o pão, e deu aos discípulos e disse, distribuam. Nota que ele partiu o pão, disse, distribuam. Se eu tivesse que produzir uma Bíblia, o cabeçário, que não é Bíblia, o cabeçário está escrito assim, multiplicação de pães. Eu colocaria multiplicação de distribuição. Não houve multiplicação de pão como tal. Não houve aquela coisa, orou e o pão começou a crescer. Não houve. Tipo, assim começou a subir um monte de pão, todo mundo a ver, o pão está crescendo. Não houve isso. Jesus pegou nos 5 pães, partiu em metades, colocou na bandeja, deu graças e deu para distribuir. Sabe o que aconteceu? É que do sítio onde tinha o pão repartido, não acabava. Eles tiravam, davam nesse e não acabava. Davam nesse e não acabava. Amados, às vezes Deus não acrescenta o que você tem, só não deixa acabar. E sabe quando é que isso acontece? Quando nós temos capacidade de repartir. Alguns até estão a dizer, mas Deus, por que não aumenta meu negócio?
negócio. Eu gostaria que a minha cantina ficasse uma grande loja, um grande armazém. Às vezes Deus não torna a tua cantina loja. Só que a cantina paga a faculdade dos filhos, paga a escola, paga a saúde. Você está vendo? A cantina nunca aumenta, mas também nunca acaba. Porque temos um Deus que multiplica aquilo que se reparte. Amados, e isso não pode ser só mais uma ilação bíblica como a aplicação do pastor. É doutrina na Bíblia. O que se reparte nunca acaba. O que se reparte nunca termina. O que se reparte sempre sobra. 5 pães e 2 peixinhos. Quando recolhidos os restos, ficaram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Amado, isso é terrível. Aí alguém me perguntar, onde é que tem mais isso na Bíblia? Jesus, ou no Antigo Testamento, Eliseu vai ter com uma viúva vai ter com Eliseu. Diz assim, estão a levar meus filhos na escravidão. Meu marido deixou uma grande dívida. O profeta me ajuda. O profeta perguntou, tens o que em casa? Disse, não tenho nada. Primeiro, não tenho nada. Depois disse, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Disse, tá bem, essa botija que tem um pouco de azeite, vai... Pega teus filhos, peçam vasos emprestados. Vai a todas as vizinhas, peçam vasos emprestados. Pega nos vasos, mete dentro da tua casa, fecha a tua porta e começa a repartir com os vasos emprestados o pouco de azeite que tem. Oh. Assim tinha que ouvir falar, não estão a entender. Pega no vaso que tem um pouco de azeite, peça vasos emprestados e reparte com todos os vasos emprestados esse pouco de azeite. Ela então pegou, trouxe os vasos, os filhos trouxeram vários vasos emprestados. Por isso eu estou a falar, para haver repartição tem de haver comunhão. Ela nunca teria vasos para repartir um pouco de azeite se ela primeiro não tivesse comunhão com as vizinhas para lhe darem vasos emprestados. Por isso, amados, não deixa de ter vizinho. Infelizmente, alguns cristãos quebraram, nem tem vizinho, problema com todo mundo, não tem amigo, briga com todo mundo, perde todo mundo. Não, nós somos o povo que perseveramos a amizade, perseveramos a comunhão, perseveramos a irmandade, perseveramos os vizinhos. Vasos emprestados. Ela não só teve muito azeite porque teve muitos vasos, e só teve muitos vasos porque teve muitos vizinhos. Quem tem vizinhos tem vasos. Amém. E quem tem vasos tem azeite. Amém. Amém. Esse amém. Quem tem vizinhos aqui, diga amém. Amém. Quem tem amigos aqui, diga amém. Amém. Quem tem contatos aqui, diga amém. Amém. Quem tem links aqui, diga amém. Amém. Há pessoas na terra que só são milionários porque têm amigos. Não é por outra coisa, é só link mesmo. Ele se liga, agora uma ligação muda tudo. Tim. Como é, João? Não é outra pessoa, é o Lourenço mesmo. João, tá? Já ligou link, já estamos. Amém. Já mudou situações, só fez ligações. Não sei se a minha filha da Kiosa que me contou que certa vez foi num sítio, só deram um papel assim escrito. Levou aquele papel, um papel cortado assim, rasgou, deu lá uma rúbrica, levou só num sítio. A pessoa que recebeu, papel rasgado. Outros com papel inteiro, não fazem nada. Link. Connection. Amém. Conexões. E nós temos a conexão mais profunda com altos céus. Basta o nome de Jesus e as portas estão abertas. Amém. Vê isso aí. Ela pegou vários vasos. Um filho trazia vasos vazios e ela enchia. E o outro filho pegava nos vasos cheios e separava. Ela começou a encher. Encheu. Filho, leva. Filho dos vasos vazios e o filho dos vasos cheios. 2 filhos, né? É maravilhoso ter esses 2 em casa. Um filho de vasos vazios e outro filho de vasos cheios. É bom ter essas companhias em casa. Não precisamos só de pessoas cheias, precisamos também das vazias. Às vezes as vazias fazem-nos bem, tanto bem. Amém? Todos têm seu papel.
tem um vaso já cheio, tem outros vasos por encher. E ele está a encher. Quem está a me seguir? Quem está a me seguir? Preste atenção. Estou a falar devagar para não correr só pentecostal, porque você não gravou nada. Estou a ser didático hoje. Cheio. Os vasos estão cheios? Estão a ficar cheios? Os vasos que ela está a encher estão cheios? Estão a ficar cheios. Ela que está a encher, está cheia? Não. Como é que um vaso vazio enche? Às vezes o que enche não está cheio. Às vezes quem enche... Não, eu estou a vos falar isso porque eu sou pregador. Às vezes no dia mesmo que eu estou aterrado, não estou naqueles dias cheios, estou num dia desmoralizado, afetado por alguma coisa, vou pregar num sítio sem muita esperança de sair muita coisa, e naquele dia estou a ver Deus a fazer coisas terríveis, eu mesmo estou a perguntar, pai, por que está dando neles o que eu quero também? Às vezes o que enche não está cheio, você está a fortalecer o outro, mas está fraco, está a levantar o outro, mas está quase caindo, estás a enriquecer os outros. Alguns de vocês talvez não estão a perceber, mas eu posso ser um vaso com um pouco de azeite só. Mas oro por alguém, fica empresário. Está vindo, pastor, olha, aquela oração que você fez, consegui $1 milhão. Mas eu no meu coração estou a falar, pai, nem $1 milhão de coisa eu que orei, pai. Às vezes o que enche não está cheio, para que a glória não seja do vaso que enche, mas do Deus que opera milagre, para que o vaso que enche não se glorie, mas a glória seja de Deus que opera essas obras. Aleluia! Deus às vezes coloca espinho na nossa carne para nós não nos exaltarmos por causa das excelências, da glória e da graça de Deus. É por isso que ser homem de Deus é perigoso. Você tem de abrir mão de algumas coisas. E Deus te moe, te esfrega, te diz abençoa eles, mas vou te apertar aqui. Para que você não confunda. Mesmo apertar, alguns homens de Deus confundem, pensam que o poder é deles. Mesmo elas apertando, acham, não, eu tenho. Não. Às vezes o vaso que enche. E muitas vezes o vaso que enche não é vaso cheio. Esse é amigo do Bruno. Vocês estão a perceber? Qual é então o mistério aqui? Não é apenas para se alegrar, não. O pastor fez uma aplicação bonita. Não, é para vos dizer, igreja, que aqueles que repartem o que têm, mesmo que seja pouco, nunca vão deixar de ter. Enquanto haver disponibilidade para repartir o que Deus colocou nas suas mãos, serás sempre uma fonte interminável de bênção para a vida dos outros. A Bíblia diz que a mulher acabou de encher o último vaso, disse ao filho, traga mais um. E o filho disse, mãe, já não tem. E diz a Bíblia, e o azeite parou. O dia que deixamos de repartir o que Deus colocou na nossa mão, o azeite vai parar, o azeite vai cessar, as bênçãos não vão fluir, e nós vamos reclamar que Deus nos abandonou, mas nós é que abandonamos o processo onde nada termina. Pergunte para muitas mães que terminaram a escola dos filhos, pagaram a universidade, pergunta se tiraram dinheiro onde elas não sabem. Está a fazer contas, mas faculdade dele mesmo, nesses 4 anos, tipo, bateu uns $100 e tal mil, mas veio de onde? É de repartir o pouco. Aleluia. O resto do pouco pode ser muito. Como isso não é matemática, não bate certo, porque na matemática o muito ou o pouco não vai dar resto de muito. Só em Deus, só nos milagres. Só na bênção da repartição. Às vezes o pouco que você faz aqui cria uma onda tão grande que lá se torna tanto. E você não tem ideia do que você realizou. Amados, precisamos ter a capacidade de repartir o que Deus colocou nas nossas mãos. Elias visita uma viúva, ele diz assim, viúva, me dá um pouco de água. A viúva estava indo buscar água ali, chamou, vem ainda mais. Me faz também um bolo para mim comer. A viúva disse, não, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija para fazer pão para o meu filho comermos hoje e morrer amanhã. Disse, não, primeiro faz um bolo pequeno para mim, depois faça pão para o teu filho amanhã, porque o azeite não vai terminar na botija, nem a farinha na panela, até que chova sobre a terra. Uau! O que Elias ensinou àquela mulher é a bênção da repartição. Enquanto você partir o teu pão com o irmão, teu nunca vai acabar.
Porque você não é um fim do que Deus colocou na tua mão. Você é um meio pelo qual o que Deus colocou na tua mão passa. Amados, está aqui o Lourenço, que é onde, Lourenço? Lourenço é da IPAL. Se ele estiver a trabalhar na IPAL e uma conduta que leva água no quilamba estiver entupida, eles, ou tiver toda arrebentada, eles vão fazer o quê? Vão pegar e vão inutilizar aquela conduta. Porque ele, ficou entupida, ficou perfurada, a água não está a passar para chegar no destino que lhe colocaram para levar, elas vão inutilizar aquela, vão pegar, vão meter outra. Deus faz muita gente assim. Deus lhe deu bênção para repartir, ele guarda, acumula. Deus diz assim, essa aqui não está a ser boa conduta. Lhe meti aqui para levar água até lá, não está a levar, tira, mete outra. Amados, é assim que muitas vezes acontece conosco. Deus te deu dinheiro para você prosperar os outros, te deu ou tio dinheiro para você matricular os sobrinhos. Pega no dinheiro, conta, pega no dinheiro, guarda. Deus colocou dinheiro nos governantes angolanos, gravem isso. Colocou dinheiro na mão do governante angolano para distribuir no povo. Europa, contentor. Deus lhes pegou. Leaks. Sai. Marimbondos, sai! Eu coloquei homens para serem mordomos dos bens que devem chegar na mão dos outros. Enquanto você fizer chegar o que Deus colocou na tua mão, na mão dos outros, tua mão nunca vai ficar vazia. Deixa eu desejar isso para você. Você nunca vai ficar vazio. Você nunca vai ficar vazio, porque você vai sempre encher os outros. Deus te chamou para você ser um mordomo dos bens dele, um administrador das bênçãos e riquezas que ele quer distribuídas na terra. E você será uma bênção, porque você reparte o pão que chega em tuas mãos. Aleluia. Muita gente vai estudar por causa de você. Muita gente vai trabalhar por causa de você. Deus não te colocou naquele emprego, naquela posição só para você ficar lá. Te colocou para você ser uma bênção. Te colocou nos recursos humanos para você abrir porta para os outros. Deus te colocou nas finanças para você propor salário melhor para os outros. Deus te colocou ali para você ser uma bênção para a vida dos outros. Assuma teu papel no reino de Deus e distribua, reparta o pão. Não acumule, reparta. Aleluia. Quem está a perceber, diga amém. Precisamos entender a bênção do partir do pão. ênfase social. E assim Deus te fará uma bênção. Amém? Invista mais em pessoas do que em coisas. Deixa eu repetir, invista mais em pessoas do que em coisas. As coisas apodrecem, as coisas terminam, pessoas prevalecem e de geração em geração vão. Quem investiu em pessoas nunca deixou de ter a prosperidade de ter investido. Nunca deixou de ter. Deus não investe em coisas, Deus investe em pessoas. Ele investiu em Abraão a fé e hoje todos nós somos filhos de Abraão. Deus é um profundo investidor e está a nos dar uma aula tremenda. Pode pegar um cara que não vale quase nada, como Jesus fez com os discípulos, pescadores, tomou-os nas mãos e investiu neles o céu, e então estremeceram a terra. Amados, invista em pessoas, invista na educação dos teus filhos, trate os teus sobrinhos, pega também no que tens ainda, invista até no vizinho, invista em quem você conhecer. Invista na obra de Deus. Um terreno próspero para investir é na casa de Deus, é na obra de Deus. Faça com que a obra avance, a pregação avance. Oh, aleluias! Tem um jovem, quando eu fui as primeiras vezes pregar na Willa, que ele me abençoou então. Ele me levou e disse, pastor, quero te abençoar. Me levava num restaurante maravilhoso, assim chique, né, a comer umas galinhas lá do Lubango, as galinhas vivas, né? Mas já estavam mortas, mas galinha. Aí ele tratava bem e tal, estava sempre lá. Outra vez, eu estava voltado do Lubango, ele levou lá nas senhoras que vendem as galinhas, comprou uma térmica e então matou umas 20 galinhas e tal, meteu ali com gelo para vir para Luanda. Eu olhei para ele e tal, abençoar, disse, o que você faz? Lhe perguntei. Não, tô aí com os negócios e tal, estou a fazer uns business aqui também, consultoria. Disse, pá, eu estou aí com essas galinhas que você está a comprar. Quando eu voltar a próxima vez aqui no Lubango, você tem que estar nos lugares mais altos dessa província com consultoria. Oh, Deus, obrigado. Fui embora. Quando voltei, aí o Isaac me disse, como é? Estava aquele que ele falou aquilo. E até trabalhar com o próprio governador. Já há 2 anos que eu estou aí, não estou a lhe encontrar, não estou a conseguir lhe ver, porque está sempre a trabalhar.
link já não sei o que, pau, já homem, já de benção, só transfere já para o MEC, já dinheiro, 3 milhões, 4 milhões. Já não está mal, fala já para aparecer, para me ver assim, olhar na cara. Está trabalhando com o governador, acho que a minha pele já mudou também. Amados, porque ele entendeu o dom de repartir. Quando Deus olhar para o teu coração e vir em ti alguém que persevera a doutrina, persevera na comunhão e no partir do pão. Uau! Quando fores um meio pelo qual as coisas de Deus passam. Uau! Vê as estradas de Angola, né? Guazebele, tudo, né? Uma estrada de Benguela, por exemplo, era boa antes, né? Pelo menos. Boa. Um bom de Angola, né? Boa. E nós usávamos a estrada bem. A última vez que vim de Benguela para Luanda, escapei amaldiçoado. Porque escavaram tudo, rebentaram com a estrada, meteram terra batida. Aquilo ali é massagem para partir o osso. Estrada tudo destruída. Mas por que então eu fiquei a questionar? Mas por que tiraram então a estrada? Disse, pastor, era melhor. Porque a estrada aqui tinha um monte de buracos, acidente. Então, fizeram só já terra batida aqui. Eu agora fiquei a pensar no autocarro. Deixaram de usar a estrada e preferiram terra. Porque quando a estrada não é boa, a terra batida ainda é melhor. Alguns não entenderam. Quando a estrada não é boa, terra batida ainda é melhor. Por que a estrada não era boa? Porque tinha buracos demais. Muita gente que ia para Benguela não chegava. Morria lá, despistava. Carros avariavam. Porque deixou de se tornar um meio viável. Deus faz a mesma coisa conosco. Deus te colocou na terra para seres um meio da sua glória na terra. Para seres um meio pelo qual Ele faz passar suas mercadorias para chegarem na vida das pessoas que Ele quer abençoar. Deus quer que você se torne um meio pelo qual as pessoas vão dizer graças a Deus. Mas quando você não cumpre esse papel, Deus te inutiliza. Deixa. Não vale. Vou usar terra batida. Vai buscar alguém e começa com alguém que não é nada. Ele transforma nessa grande pessoa. A minha pergunta a terminar é: você é uma pessoa pelo qual as outras dizem graças a Deus? Eis uma pessoa dessa? As pessoas glorificam a Deus por meio da tua vida. Exaltam a Deus por meio da sua vida. Oh, glórias a Deus. Deus seja louvado. Bendito seja o Criador. Aleluia. Eu tenho algumas histórias caricatas, minhas, pessoais, da minha loucura. Também não podia ser perfeito. Perfeito eu sou um, Deus. Outra vez eu estava aí no Alcocongo, um dos carros que eu ofereci, eu acho que eu já ofereci uns 4 ou 5. Um dos carros que eu ofereci no mais velho. Quando eu estou a ver, eu sou jovem, sou pregador. É o mais velho que eu ouvia falar muito lá no Cafarnaum, prega muito. Quando foi pregar na nossa congregação, eu admirei. Mas velho tinha uns exemplos assim terríveis, dos bantos, aplicada a pregação, terrível. Então, eu estava aí para o Ambo, aí o Kwanza Sul, falei com ele, então lhe dei. Mas o maior testemunho de oferecer o carro foi com meu amigo pastor Nado. Eu tinha um Tucson, que então eu dei ao Nado, numa altura que a esposa estava doente. Minha esposa está boa, não está saudável. E eu pensei, meu amigo, tem esposa doente. O carro dele estava variado, aquele RAV4 curtos antigos. E eu sou saudável, minha mulher está saudável, sei apanhar táxi. E estou andando de carro, meu amigo, apanhar táxi com a mulher doente. Eu disse, ui, vem daqui, ui. Estava aquele boter aí, não sei o que, vem pegar. Ele pegou, eu até só tinha dado emprestado. Depois passava a mesa, ele me ligava, como é, ui? Vai me receber quando o carro? Disse, você conduz só. Depois um dia me ligou, disse, esse carro tipo gemeu, também já estou a gastar a boa e tal. Eu disse, eu já te falei, você só conduz. Mas o que me espantou mais foi o seguinte, o meu amigo ainda tem a mulher doente. Mas ele olhou para o pastor Joaquim, reverendo Pai Abraão, do Kazenga, que também já está velho, cansado. E ele olhou, pá, Sadraque olhou, a mulher dele é saudável, me deu o carro porque minha mulher está doente. Mas minha mulher está doente, mas eu sou jovem. O pastor Joaquim é velho, daqui a pouco vai partir. Não tem carro. Pegou no carro, botou no chinês,
Mudou tudo, ofereceu no pastor Joaquim. O carro que o pai Abraão anda com ele é meu. Que emprestei no nado. Nado deu. Tem lá meu nome ainda. Se param o pastor, vê como é que as coisas crescem. Eu quando chego no nado falo, essa bênção não é só tua. É nossa. É pão nosso, repartir. O pai Abraão é pai do reverendo Francisco, é pai de muitos. Eu estou a me sentir abençoado. Mas a questão é, nessa altura eu não tenho um carro para andar. Estou triste? Não. Estou feliz, sou jovem. Quem sabe amanhã, mesmo que não venha o fruto desse carro hoje, amanhã também eu velho, alguém vem e me dá mesmo um Lamborghini. Um velho bem pausado no Lamborghini. Mas como é que um velho conduz Lamborghini? E também não é de Deus isso. É só um exemplo que surgiu rápido. Tá vendo? Porque um velho, se ainda tiver minha atividade, vou morrer rápido já. Não é de velhice, é de acidente. É? Mas igreja, percebam. O partir do pão precisa ser contínuo. Amém? Vamos repartir o que temos. Se um de nós é rico, os outros têm que se tornar. Se um de nós tem, os outros têm de ter. Se nós usamos essa força e trabalharmos juntos, seremos um reino fortalecido. Amém? Alguém ali tem uma empresa, os outros também estão empregados. Para a glória de Deus. Que Deus possa abrir o nosso coração e compreender essas 4 perseveranças. Vamos perseverar na doutrina? Amém. Vamos perseverar na comunhão? Vamos perseverar no partir do pão? Vamos perseverar nas orações? Deus em Cristo abençoe a igreja Jesus é. Deus abençoe a nossa congregação. Vamos crescer a esse nível. E o Senhor vai nos enriquecer sem parar. Nunca deixaremos de ter. Porque quem reparte nunca deixa de recolher bênção. Em medida, dai-da-ser-vos-á. Boa medida, recarregada, sacudida, transbordante. Aquele que dá com alegria como o sol brilhará. Aleluia! Aleluia! Se coloque em pé. Fale com Deus nesta manhã. Diga, Senhor, eu quero ser uma fonte. Eu quero ser um meio. Um grande rio começa numa fonte pequena. Você pode não ser o rio, mas você é a fonte. É de onde nascem todas as grandes coisas. Comece a orar a Deus. Levante tuas mãos como quem está recebendo alguma coisa. Levante tuas mãos como quem está recebendo alguma coisa. Deixa eu orar por você. A tua mão vai ser um meio pelo qual muitas vidas vão ser abençoadas. As tuas mãos. As tuas mãos. As tuas mãos. As tuas mãos. Pai, coloca a tua mão na mão desse teu filho, dessa tua filha. Permita, Pai eterno, que esse homem e essa mulher seja o meio pelo qual